aqui, ó. Renato Luciano, de toda a cor. Eu botei ele no chat. O autor, eu acho que é o autor, pelo menos, que estava cantando, né? E a música que o Roberto propôs para nós aqui na abertura de hoje, que estava escutando até agora. O autor, que é o Renato, ele é o primeiro a cantar, o primeiro que começa, depois aí vão entrando os outros. Legal. Então, para quem não conhece, a gente vai fazer só uma pequena abertura, né? Temos vários convidados aqui pelo Roberto, mas também pessoas que estão chegando a primeira vez aqui. Sempre tem uma ou outra. Esse encontro é um seminário que tem como propósito ampliar e até transcender os nossos conceitos ao redor da escuta. Então, o nosso tema aqui, desses encontros, desses seminários, é a escuta. A escuta nas suas diversas facetas. Escuta interpessoal, escuta entre seres humanos mesmo, tá? Então, todas as pessoas que estão aqui, a gente pratica, a gente quer ou a gente busca se aprimorar nessa habilidade de escuta. Então, a gente está tendo uma série de seminários, 21 abordagens diferentes, ou visões diferentes, ou percepções diferentes, ou facetas diferentes ao redor da escuta. E hoje, o Roberto vai nos trazer essa faceta que ele chamou de escuta inclusiva, né? E vamos ver como a gente desenvolve. Meu nome é Leandro Citelli, e eu estou aqui com a Renata Venceslau, vai dar um tchauzinho ali, tá? A gente está organizando só essa navegação, assim, e passando o leme para os capitões em cada seminário. A gente trabalha com habilidades humanas, desenvolvimento de empatia, de escuta, de protagonismo, essas coisas em organizações, também com indivíduos e grupos. E a gente tem um grupo de prática de escuta que chama Atento. A gente convida vocês, depois, se quiserem conhecer, é atento.com.br, onde a gente se encontra, pratica entre nós a escuta empática e proporciona para pessoas de fora, de forma voluntária, a escuta também. Foi a partir daí que nasceu a ideia desses seminários. Legal? Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos. É um prazer ter aqui vocês. E a gente vai fazer, então, uma entrada que é como se fosse um pequeno ritual para a gente centrar e chegar juntos aqui nesse momento, tá? O que é esse pequeno ritual? Eu vou tocar um pequeno gongo aqui, um orim, e a gente para um pouco e escuta só as frases que eu e a Renata vamos compartilhar com vocês, tá? A gente vai compartilhar 2 frases e um pequeno poema. Então, o foco agora é a gente parar, perceber que a gente está nesse momento juntos e, com isso, só escutem. Ok? Vamos lá? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Escutatória, de novo, Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. No som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Voda.
Posso fazer o share? Calma, calma, Roberto, deixa eu passar para você a bola. Roberto, ele tem tanta vitalidade, força assim. Então, eu só queria passar aqui esse bastão da fala para o meu amigo Roberto Rotenberg. Tive o prazer de conhecer ele há alguns anos, fazendo uma formação juntos e nunca mais consegui me desligar, desconectar energeticamente dele. Apesar de estarmos distantes fisicamente, a conexão permaneceu muito forte. Ele e o Renato, que esteve aqui conosco semana passada também, é o mesmo caso de amor. E aí eu não poderia deixar de convidá-lo para trazer um pouco dessa abordagem que faz parte da história dele. É uma escuta que faz parte da história dele. Então, é só isso e tudo isso. Roberto, pode pegar o leme agora, tá? Estamos aqui como marujos seus, que você precisar, nos chame. Seja bem-vindo. Legal, obrigado. Tá, consigo aqui, tá bom. Todo mundo consegue ver? Ok, tá bom. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, só para dizer, eu sou o Roberto Rotenberg. Deixa eu só ver se ele movimenta, porque às vezes troço não movimenta. Vamos lá, o cara foi. Então, só para começar, a minha história não está indo, agora foi, peraí. Eu nasci nessa cidade, era para ser surpresa, mas a Ana está aí, ela não vai deixar, né? Eu sou de Porto Alegre e eu queria trazer aqui 2 pontos que são super importantes sobre a minha história, né? Um deles é esse, que é exatamente o lugar onde eu nasci, onde eu, minha irmã mais moça, meu irmão mais velho nascemos, onde ainda vive minha mãe, meu pai faleceu ano passado, foi onde eu cresci. E eu tenho que falar que aqui existe um outro ponto muito sagrado para o Rio Grande do Sul, eu não sei se a Ana vai concordar, mas é o local lá do majestoso e glorioso Esporte Clube Internacional. Eu sei que o time não está grande coisa, mas é um dos estádios mais lindos que eu já vi. Tá? Mas eu tenho que dizer que também já faz mais de 30 anos que eu me converti a São Paulo, que é uma cidade que eu amo. Minha esposa também é gaúcha como eu, mas foi aqui que eu tive minhas 2 lindas filhas, fantásticas filhas, né? E que já não mora mais comigo. Uma mora no Rio de Janeiro, outra mora aqui em São Paulo mesmo, mas não mais na minha casa. Então, só para falar um pouquinho aqui o que eu faço, eu sou coach certificado pela International Coaching Federation, que é a ICF, eu faço parte de um comitê na diretoria da própria ICF São Paulo, sou mediador organizacional, consultor, facilitador de diálogos, faço parte de uma linda rede colaborativa que tem uma parceira aqui muito querida minha, que é a Cristine Napoli, que é desenvolvimento humano, que é a EIT, Diálogos Transformadores. Mas o que me traz aqui para falar de uma coisa assim tão diferente, né, que é essa escuta inclusiva, é a minha atividade como cofundador e participante ativo no programa Namoa. Tá? E eu vou falar rapidinho o que é o programa Namoa. Aqui, não está andando, desculpe, vamos ver. Foi. Então, aqui primeiro, para dar uma ideia para vocês, isso é uma foto de um módulo que nós tivemos, onde estávamos todos ali, tem Sírios, tem o Prosper. Será que você está aqui, Prosper? Acho que não, eu não sei se o Prosper está conseguindo conectar. Então, assim, para falar um pouquinho, aliás, o Namoa, para dizer Namoa e Tupi-Guarani, ele significa gente de fora, tá? E o que a gente considera que nós aqui, se a gente pegar todo mundo que está nesse grupo, pode ter certeza que ou é estrangeiro, ou tem pais estrangeiros, ou tem avós estrangeiros, e no máximo vai lá para os bisavós estrangeiros. É muito difícil alguém não ter. Então a gente considera que nós todos somos essa gente de fora, nós todos somos Namoa, né? E a nossa atuação ainda está restrita a São Paulo, mas nosso foco é o Brasil, e a gente atende esses caras aqui, né? Que são as pessoas em estado de refúgio, que são os refugiados que a gente chama, né? Eles vêm dos diferentes países, e assim, uma coisa interessante que a gente está sempre pensando é nos sírios, venezuelanos e também um pouco nos haitianos, mas é muito grande o número de pessoas que vêm da República Democrática do Congo, como é o caso aqui do Prosper, do Egito, ou sírio, como é o caso do Burak, que está aqui também. Alguns vêm de Angola, Mali, Cuba, Camarões, não quero esquecer ninguém, Colômbia, Iraque, Quênia. Eu já tive contato com alguns que eles não participaram do Namoa, mas também existem muitos no Brasil, que são Senegal, Gana, Sudão do Sul. Então, a gente trabalha com esses refugiados, eles têm formação superior e alguma
experiência profissional no seu país de origem ou até mesmo aqui no Brasil. E a gente criou uma plataforma de ações que busca resgatar as identidades e as dignidades através do trabalho, né? E a gente tem a certeza, eu estou convicto de que eles podem ser os embaixadores da diversidade e da inclusão com esse seu olhar diferente do nosso, dentro das empresas ou não, né? Então, para isso, a gente prepara eles para o mercado brasileiro, trabalhando sempre autoconhecimento, resiliência, networking, currículo, projetos, ou seja, a gente faz toda essa... procura cuidar de todos esses lados para que eles possam entrar aqui, onde eles desejarem, seja em corporações nas áreas relacionadas à formação, ONGs, instituições, pode ser como professores lá no ensino, ou mesmo com empreendedorismo. Mas o que tem isso tudo a ver com a escuta? Oi, desculpe? Oi, desculpe? Ah, não, eu acho que alguém... Meu eco. Eu achei que alguém tinha feito uma pergunta. Então, assim, mas o que tem tudo isso a ver com a escuta inclusiva, né? O interessante aqui é que o meu chamado inicial, ou seja, eu recebi um chamado, aquilo que eu mais amava, mais queria fazer, era trabalhar com os refugiados. Só que assim, eu aprendi que refugiados não são nada mais, nada menos do que pessoas. É tudo gente como a gente, né? É um grupo de seres humanos que eles têm em comum o fato de terem sido escorraçados das casas deles, dos seus países, por várias razões. Tá? É uma coisa engraçada que eu uso a palavra escorraçados, às vezes me perguntam por que eu uso essa palavra, mas a palavra é importante, porque não há um caso em que a razão para sair foi porque queriam conhecer o mundo, ou porque foram expatriados, ou porque estavam em intercâmbio, até porque esse tipo de ação a gente chama de migrantes, são aqueles que migram, eles têm todo um processo. Todos os refugiados com que nós trabalhamos, todos que estão em contato, eles todos tiveram que sair, e não podem, pelo menos assim, por um bom tempo retornar. Ou se retornam, não é uma coisa muito simples, né? Ou seja, no fim das contas, eles são simplesmente pessoas, né? Eles vêm como refugiados. Só que ali a gente tem mulheres que muitas vezes precisam fugir justamente porque são mulheres, né? No país onde as mulheres são simplesmente consideradas como 10ª categoria. Nós temos os negros também, negros, que são sempre africanos, ou tem alguns asiáticos. Nós temos também crianças, e interessante, as crianças que estão aqui, eles não sabem nem por que fugiram, nem o que as perseguiam, o que aconteceu lá. Nós temos os idosos também, e muitas vezes eles acompanham a família, muitas vezes eles não acompanham, eles vêm sozinhos. A gente tem também os LGBTQI+, e é interessante a gente saber assim que, por exemplo, nos países árabes, eu não estou falando só deles, tá? Mas em muitos países árabes, eles são execrados por suas famílias. E todos os países também do norte da África, ou em diversos países, são execrados pelas famílias e às vezes presos e assassinados, e como se fosse normal. Eu soube, inclusive, que no Egito, isso é uma doença, é considerado como doença. Então, quem é doente é hospitalizado, e aí tem choque elétrico, castração química e todas essas coisas que a gente já sabe que acontece, né? Eles são, às vezes, famílias inteiras que têm que abandonar tudo e que a gente recebe aqui. Tem vários casos de famílias separadas que são assassinadas, destroçadas, seja perseguições ou pelas guerras. A gente tem aqueles que são os órfãos de guerras, que são os crianças e adolescentes que perdem os pais, tutores e ficam vagando pelo mundo, por sorte se forem amparados por ONGs, ou às vezes até à mercê de mercadores de vidas e órgãos, né? Eu já vi várias situações onde aconteceu isso, principalmente em livros. A gente tem também, não pode esquecer dos religiosos, tem muitos religiosos que não conseguem exercer a fé lá onde eles estão. E por outro lado, a gente também tem os que são perseguidos por religiosos, né? Que são grupos que são perseguidos por outros religiosos que não admitem nenhuma fé que é diferente da sua. E tem também, como normal, os portadores da deficiência física ou os portadores de deficiência mental. Ou seja, o que eu quero trazer aqui é assim, que quando eu fui entrar em contato com uma faceta, com um grupo da diversidade humana, eu acabei me envolvendo com toda a diversidade humana. E isso é um aprendizado que eu tive. A gente não trabalha com um, a gente não entra em contato com um só, porque nós somos toda uma coisa só. Então, onde a gente vai, a gente encontra todos eles. E ali aprendi que nós somos diferentes em tudo, independente, do grupo onde a gente está. Mas no fim das contas, nós somos gente complexa, diferentes, que nem a música que estava tocando, eu adoro aquilo, inexatos e frágeis. Eu gosto da música porque ela fala isso, cada um à sua maneira. Então, o que eu penso, eu adoro essa foto aqui, porque assim, é um país de quem gostar daqui, quem quiser e conseguir fazer daqui do seu lar, tá?
esse é o trabalho todo do Namoa que eu faço com o Renato, que não sei se ele já chegou, não sei se ele vem hoje, mas com Clara Bidorini e Fábio Calzavara, que são 2 parceiros também que trabalham conosco no Namoa. Tá bom? Então agora é o seguinte, pessoal. Só que eu vou agora sair daqui, vou parar esse share aqui. Ok? Então, pessoal, é o seguinte. Só lembrando assim que vai ter um pedaço aqui que eu vou estar falando com vocês, né? Mas eu gostaria de convidar todo mundo, como a gente vai estar falando de escuta inclusiva, eu gostaria que todos falassem, nós vamos ter momentos para todos falar. E eu queria dizer assim que uma das paixões da minha vida é o canto. Não sei se vocês enxergam aqui, lá no canto, tem sempre o violão. Eu não abandono. Quando eu posso, eu vou para ele, porque assim é uma coisa que faz parte da minha vida. E assim, eu penso que também falar é como se fosse cantar. Eu tenho uma irmã lá de Porto Alegre, Ana, ela mora aí ainda, né, com toda a família, e aí ela é mestra da voz, né, ela é professora de técnica vocal, e ela me fala sempre uma coisa muito legal. Ela diz assim que o aviador, ele checa os instrumentos antes de levantar voo. Então, o que eu proponho agora é que a gente cheque esses nossos instrumentos da voz para esse voo que nós vamos começar. Tudo bem? Ok? Todo mundo pronto? Tá bom. Agora só que eu vou pedir, não sei, Leandro, se é possível todo mundo abrir as câmeras, o som, tá? Porque vai ser uma coisa importante. Legal. Então assim, pessoal, então eu convido que você se sente confortavelmente, tá? Abdômen livre para respirar, tá? Você põe a mão do lado, logo abaixo aqui do peitoral. Ó, eu vou levantar, mas não se preocupem que não vai ter mico de levantar e mostrar que tá todo mundo de pijama embaixo, bermuda, não tem esse problema, tá? Então, assim, sinta as costelas aqui, ó, só para mostrar onde é que é, tá? Esse movimento, então, assim, sintam as costelas abrindo e fechando com a entrada e saída do ar, tá? Isso é super importante na fala, porque assim, o que nós fazemos normalmente? A gente bota o peso aqui, ó, e a gente usa essa musculatura toda para soltar a voz, quando na verdade a voz ela só deve ser o movimento das cordas vocais. Então, é a musculatura do abdômen que infla e esvazia, e é daqui que vai passar o nosso ar, tá? Ele vem lá de baixo, e lembrem sempre que o ar para a saída da voz, ele vem lá de baixo, ele passa pelo peito, passa pela garganta, ele vem aqui na região da boca, e ainda tem ela ainda ressoa aqui, todo esse ar ressoa aqui na região do rosto, tá bom? Então nós vamos fazer um exercício para relaxar tudo isso aqui, para que a gente fale com muito mais propriedade, com muito mais tranquilidade. Então assim, o primeiro movimento... Eu acho que é o Prospero, tá aí. Estou te escutando, Prospero. Tá, obrigado. Você está escutando bem? Agora estou. Legal, cara, legal. Então tá. Então, Prospero, nós estamos fazendo um exercício agora de respiração e de voz, tá? Então, assim, primeiro nós vamos dar o beijo de moça, que a gente chama beijo de moça. Beijo de moço. O que é isso? É aquele beijo com força, com essa musculatura toda da boca, bem fácil de fazer, que é o... Isso aí mesmo. Todo mundo, isso aí, pessoal. Esse é o beijo de moça, aquele com força. Vai até, às vezes ele pode até dar um formigamento nessa região. É só para mostrar como a gente exercita pouco essa musculatura. Depois nós vamos entrar no beijo de velha de velho. Né? Então imagine, eu vou lá tirar minha dentadura, botar no copo, e aí eu vou dar um beijo daquele jeito, ó. Isso aí. Agora, assim, nós vamos... Agora é um suspiro com vontade, mas deixa eu explicar melhor. Assim, é um suspiro de quem está de saco cheio, tá? Eu estou de saco cheio, vou botar para fora tudo. E para ajudar, faz que nem um cavalo. Sabe aquilo, assim, ó? Se alguém... Ele às vezes causa um pouquinho de tontura. Se alguém sentir tonto, não se preocupa, não vai desmaiar nem nada, é só para, respira normalmente. E essa tontura, ela tem a ver com o fato da gente não oxigenar normalmente, como deveria oxigenar, tá? Mas é bem assim, ó.
Vocês estão relaxando tudo, eu garanto, viu? E por último, nós vamos soltar um bocejo, mas assim, é um bocejo que tem que ser livre e solto, mas fazendo que nem o leão da metro. Tá? Vocês estão me escutando que eu toquei no lugar errado? Então, Eu tá. já estou bocejando. Mas isso é uma vantagem de fazer em grupo, porque assim, a gente vai enxergar uns aos outros e um contagia o outro. Mas assim, é um bocejo livre e solto e tem que fazer igual o leão da metro. Sabe aquele do início? Que é assim, ó. Legal. Tá. Então isso aí foi só um ensinamento, tá, pessoal? Então é um conjunto todo para soltar que vai ser o seguinte: são 5 beijos de moça de moço, 5 beijos de velha de velho, 3 suspirões de cavalo, mas com vontade para limpar a alma, e depois 3 bocejões do leão da metro, mas assim, aproveita para se espreguiçar sem medo. E assim, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ninguém tá vendo. E se alguém tiver parado vendo, vai perder a oportunidade de se libertar de tudo isso. Então, 5 de moça de moço, 5 de velha velho, 3 suspirões de cavalo, 3 bocejões de leão da metro se espreguiçando. Vamos lá. 1, 2 e já! E aí, tá todo mundo relaxado? Ó, agora falem, agora pode fechar o microfone também, mas falem, vocês vão ver como sai muito mais fácil, isso aqui tá mole, ou seja, está tudo muito solto, e se cuidar do ar tá no abdômen, lá na parte das costelas, a voz vai embora pro resto da tarde. Pro resto da noite, desculpe, não é tarde, é noite. Tá bom? Então vamos voltar aqui, agora vamos entrar no propriamente dito. Então, legal, pessoal. Então, assim, eu fui pesquisar primeiro, assim, o que era escuta, o que era inclusão também, o que é uma escuta inclusiva. Aí eu fui no dicionário, o Michaelis, né, que antigamente, quando ele era dicionário de livro, ele era muito conhecido, agora ele está na internet mesmo, no Google, é fácil de achar. E, assim, 3 coisas me chamaram a atenção no que é o escutar, que é... Sempre demora o primeiro para aparecer, peraí. Que difícil. Espera essa... agora foi, tá. Que é o ouvir prestando atenção, tá? Então, o que quer dizer? Prestando atenção. Então, tendo um foco naquele ou naquilo que a gente está escutando. O segundo ponto que aqui me chamou a atenção foi esse identificar ou reconhecer. Ou seja, eu identifico, eu reconheço que existe um ser humano que está ali na minha frente, naquela situação em que eu devo escutar. E eu também posso querer ser escutado, para que eu faça essa inclusão. E um terceiro ponto que, assim, para mim é fundamental, achei muito legal aqui, que é o respeitar e seguir, ou seja, que eu respeite toda essa individualidade, a biografia, toda a história dessa pessoa que está aqui comigo falando, tá? Aí eu fui também ver o que significaria o incluir, tá? E aí eu vi isso, o que foi o que me marcou? Inserir-se, juntar-se a, tá? E assim, o que é legal disso aqui é que aqui não fala somente de eu incluir algo em mim ou algo em meu mundo. Parece mais um movimento meu em direção a quem eu estou escutando. Tá? Olha que interessante. Então, não é só inserir e juntar. É inserir-se, juntar-se a. Olha como assim é um movimento que vai também da minha direção para o outro. E o último ponto aqui, que também me chamou a atenção, que é o fazer parte de um grupo ou de um todo. E aqui, pessoal, tem o seguinte, né? Que está a essência do que eu chamo dos desejos e das necessidades humanas. Pertencimento. Incluir e incluir-se tem tudo a ver com o pertencimento. E quem de nós não busca isso, né, pessoal? Então, assim, olha que interessante, fazer parte de um grupo ou de todo, e aqui eu fecho essa ideia do que seria a escuta inclusiva. Então, escuta inclusiva é algo bem simples assim.
Eu necessito e desejo fazer parte, ou que alguém faça parte de um grupo ou de um todo. Para isso, eu preciso ouvir sempre com atenção. Identifico e reconheço em mim e no outro tudo o que somos e queremos. Eu vou inserir e juntar alguém comigo, tá? E ao mesmo tempo, eu vou me inserir e me juntar com alguém. Então ele fecha assim esse círculo vicioso dessa escuta inclusiva, mas que ela anda em todas as direções, no fim das contas também, porque eu ouço prestando atenção, eu vou inserir, eu faço parte, e assim sempre lembrando que, pela própria definição do dicionário Michaelis, o centro da escuta inclusiva sempre tem que ser o respeito. Então agora trazendo assim mais para vocês, né? Eu, observando todo esse processo da escuta inclusiva que eu fiz em toda essa minha experiência, então eu fiz um resuminho com 9 passos, que são fundamentais para a gente movimentar essa nossa escuta, tá? Então, vamos lá, pessoal, vou começar, tá? O primeiro deles é que a conversa interior está desligada. E assim, eu posso dizer que eu acho que esse ponto foi falado, né, Leandro e Renata, por 120% de todos os seminários que de escuta que a gente teve até agora. Pelo menos, que a conversa interior tem que estar desligada. E essa conversa interior é aquilo que a gente chama de julgamento, né? Então a pessoa começa a falar, aí eu logo aciono aquela espécie de quiz interno, aquele questionário. Concordo ou não concordo? Sim, não. Então eu concordo. Essa pessoa eu gosto, tem o seu valor. Discordo. Ah, que saco ouvir esse cara. Nossa, por mais que eu tente, eu não consigo nem olhar para esse cara. Então ainda mais escutar bobagens que esse cara está sempre falando, né? E aí eu estava pensando que assim toda essa polarização que a gente vive hoje, e assim é engraçado que essa polarização ela parece que vem em ondas assim no mundo, né? Ela vai e volta e não é só brasileira. Isso tem meio não, tem tudo a ver com essa coisa de não desligar essa conversa interna. Porque assim eu tenho opiniões, aí eu me coloco, como eu tenho essa opinião, eu me coloco em uma casta, ou seja, como se fosse assim numa corrente. Se é do meu clube, ok, perfeito, vou concordar. Se é do outro clube, aí eu vou encontrar todos os argumentos para nem escutar mais esse cara. E o que é engraçado, assim, que eu percebi, que assim, a fake news é sempre alguma coisa do outro, nunca minha. E assim, se eu não estou de acordo, eu logo vou buscar o fato dela ser ou não fake news. Se eu estou de acordo e eu descubro que ela não era verdade, eu ainda vi muita gente me dizendo assim, não, cara, sabe o quê? Tudo bem que isso não é verdade, mas é bom ter posto lá, porque aí o pessoal vê o que é. Agora eu quero ver o que eles vão dizer. Sempre tem isso, e isso tem muito a ver com essa conversa interior que não desliga. Então eu não estou escutando nada, eu não estou incluindo coisa nenhuma. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, é só abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Porque eu vou andando. Aí, a próxima é que a gente percebe mundo diferente e, olha, qualquer relação com dessa foto, com o fato de a maioria daqui ser de Curitiba, foi coincidência, tá? Mas, assim, eu usei a brincadeira, só que aqui a gente está naquilo que foi um conceito que eu conheci recentemente, muito legal, que é o conceito do lugar de fala. Então, assim, eu estou aqui falando de escuta inclusiva. Eu estou trazendo amigos muito queridos que têm lugares de fala diferentes, que são diferentes do meu, né? Então, assim, vamos pensar. Eu sou homem, branco, cis, hétero, de olho azul, e eu ainda faço brincadeira que, assim, depois que eu fiquei mais velho, eu ainda ganhei ar de nobre europeu, né? Então, o que acontece aqui? Parece brincadeira, assim, né? Mas isso tudo, toda essa minha estrutura, todo esse meu aspecto físico, essa minha coisa, assim, ela me dá um privilégio social que eu não gosto, não concordo, mas eu não posso negar que ele existe, né? Então, assim, eu posso falar sobre diversidade e inclusão, eu posso falar sobre o que eu acho importante, sobre a convivência, sobre aquilo, como é que eu acho que deva ser. Mas eu preciso ter a consciência do lugar meu de fala e do lugar de fala do outro. Eu não sei se a Midian Noelle já está aqui, tem uma convidada minha que é a Midian, espero que ela já tenha chegado, mas ela foi uma pessoa que me ensinou com tanta sabedoria isso do seu próprio lugar de fala, porque aí, várias... Ela está aí? Está aí, Midian? Sim, ela está aqui. Oh, beleza, Midian. Então, querida Midian, eu sempre agradeço por você ter me ensinado isso aqui, porque realmente, toda vez que eu converso, a gente troca muitas ideias, eu e a Midian, e assim, ela sempre me traz esse conceito.
Cara, isso é o teu lugar de fala, isso é o lugar de fala do outro. Não significa que eu não estou ouvindo nem nada. Pelo contrário, justamente para a escuta ser inclusiva, eu tenho que reconhecer o meu lugar de fala e reconhecer que o outro tem lugar de fala. Por isso que eu coloco sempre que a gente percebe o mundo de forma diferente. Independente se eu for atleticano ou se eu for coxa, né? Outra coisa aqui que é, podemos ter diferentes culturas, que é aparentemente dos mais fáceis e simples. Aqui nesse grupo está minha parceira, querida, também amiga, a Cristine Napoli, e ela me ensina todos os dias que não é bem assim. Não é assim, não é fácil, não é simples. Até pelo contrário, é alguma coisa que tem raízes tão profundas, mas tão profundas em todos nós, assim, que é preciso super cuidado e estudo para que a gente entenda o que são essas coisas, o que são essas diferenças, né? E assim, a gente pensa logo em comida, roupas, música, não é disso que eu falo. Eu falo tudo aquilo que a gente recebe, que eu recebi, que nós todos recebemos dos nossos pais, do entorno, onde a gente cresceu, da nossa biografia, como já foi falado até aqui em uma dos seminários, aquilo que a gente recebe como é o verdadeiro ou não, mesmo que a gente questione esse conceito de verdadeiro. Mas isso é uma questão, é uma coisa muito forte. Aqui está também o meu amigo congolês. Vocês veem que eu falo muito meu querido amigo, eu realmente tenho queridos amigos, muitos queridos amigos, são todos muito queridos. E o Prosper, ele é congolês, ele é foi um dos participantes do Namoa, hoje um brasileiro, que eu chamo de quase que nato, né? Com aquele português fantástico que ele já tem, e ele tem uma ginga assim que, olha, invejável para mim, para muitos de nós. E ele me mostra o tempo inteiro como essas diferenças culturais que a gente tem, elas influenciam o comportamento nosso e a forma com que a gente leva a vida, né? E também me ensinou a beleza dessa multiculturalidade, né? Conviver com ele, com todos os nossos demais parceiros lá do Namoa, me trouxe essa beleza da multiculturalidade. Só que assim, falado, ele fica um termo muito lindo, muito bárbaro, né? Como é que a gente vive isso? É só estando muito próximo. E esses usos de algumas expressões, movimentos físicos, a própria compreensão das coisas, elas podem ser diferentes conforme a cultura que a gente vem, né? Pessoal, se precisar, é só interromper, tá? A curiosidade é genuína, a gente ouve falar muito também hoje, né? Tem, principalmente do poder das perguntas, a gente ouve muito falar nisso. E perguntar é muito profundo, eficiente. Eu sou coach, eu trabalho muito com perguntas, é muito melhor do que ficar sugerindo, aconselhando. Mas sabe o que? Perguntar não é fácil. E para saber a melhor forma, se eu estou realmente fazendo a pergunta da forma com que deveria fazer, é eu observar se eu estou sendo genuíno, se a minha curiosidade é genuína. Eu estou realmente interessado no que eu estou perguntando? E se eu perguntar, realmente eu estou prestando atenção na resposta? O sequestrar a história é uma coisa muito comum daqui, né, dessa curiosidade genuína. Porque se sequestrar a história é aquilo quando alguém fala alguma coisa e o outro diz, nossa, você nem sabe o que eu vivi então. Nossa, isso aí comparado comigo não é nada. Olha, a minha dor é maior, né? Então, assim, se a minha curiosidade é genuína quando eu estou escutando a história do outro, trazer a minha história, sem eu ser pedido, sem ter nenhuma pergunta, sem ter nada, eu posso simplesmente quebrar essa conexão ali que está criada. Eu me lembro que tinha um caso no Namoa, né, que a gente tinha todos os nossas pessoas lá que participavam, todos lá que vieram de países, lá nas suas dificuldades aqui no Brasil, e eu me lembro que teve um professor, esse professor era argentino, e ele, claro, que falou assim, na melhor das intenções, eu não critico o que ele disse, mas na melhor das intenções, ele chegou e disse assim, olha, eu me identifico com todos vocês, porque eu também sou estrangeiro e tive dificuldade no início meu aqui no país. E aí eu pergunto para vocês assim, como é que um refugiado de guerra, de perseguições de qualquer tipo, que vem de questões políticas, questões raciais, questões sexuais, questões que seja, quais que sejam, e de países que o mundo ainda sempre diz assim, isso aí é um país de segunda linha, né? Nós mesmos, latino-americanos, nos consideramos de segunda linha, sempre que a gente fala, um estrangeiro que vem da Europa, a gente trata diferente do estrangeiro que vem da África, que vem da própria América Latina. Como é que uma pessoa dessas vai se identificar com uma pessoa que é um argentino, que vem, toma essa decisão, vem para o Brasil? É difícil, não é fácil. Mas aonde está essa identificação? Então, a sensação que deu para muitos é de terem a sua história reduzida ou minimizada, né? Ou seja, a escuta aqui, ela não estava sendo inclusiva, bem ao contrário, né? Até diria que ela estava sendo excludente. Assim, uma coisa interessante, só aqui nesse caso, né,
da escuta genuína, a gente tem muito hábito de dizer que hoje em dia, com a tecnologia, a gente não presta atenção, a gente não dá bola. Eu tendo a dizer, aí assim também pelo fato já de eu ser de outras décadas, assim que isso faz parte de todos os tempos, né? Sempre existiu esse hoje em dia, até porque a gente só tem a noção até onde a gente vive. O resto é um exercício de futurismo ou de achismo. E assim, isso sempre aconteceu. Agora é tecnologia, mas se eu continuar aqui, a gente vai ver que antes era a televisão. Antes disso, ficava todo mundo ouvindo rádio, não falava. Antes disso, tinha a leitura. Então, sempre havia alguma coisa que desviasse a atenção nossa do interlocutor. O que significa? Que essa questão de ter um interesse genuíno, ele tem relação com a presença. A gente está falando aqui de presença. Se alguém está me falando alguma coisa, eu preciso estar aqui agora. Porque senão, nós vamos estar em campos muito distintos, ou seja, o que a pessoa está falando, o que eu estou falando, não está acontecendo nada, não estamos comunicando, nós não estamos incluindo, não estamos criando um novo campo onde nós estamos nos incluindo. Tudo bem, pessoal? Precisa dar um novo bocejão? Tá bom. Então vamos lá. Os olhos são a janela da alma. Isso eu trago assim, porque isso é uma coisa tão importante. Tem até um filme no YouTube, né, que tem esse título, eu acho legal isso. Mas uma coisa que chama bastante atenção agora que vocês vão entender o que é isso de verdade. Nesses tempos agora de Covid, que está todo mundo usando máscara, os olhos das pessoas, eles têm chamado ainda mais minha atenção. Eu acho que eles têm feito isso com todo mundo, né? A gente está na rua, quando vai de máscara, vai no supermercado, naqueles lugares onde a gente ainda vai, sempre tem pessoas assim de máscara. Onde a gente se comunica? Eu não sei se a pessoa está sorrindo, se ela está falando o quê. É só pelos olhos. Esses dias... Leandro, o Renato já chegou? Ou ele não veio? Não, tá bom. Não. Tá bom. O Renato, amigo, parceiro também na EIT, parceiro no Namoa, esses dias ele me ligou, foi uma coisa tão interessante, ele me ligou, se conectou, ele mora no Rio de Janeiro, ele se conectou lá daquela cidade linda que ele adora, eu aqui em São Paulo, e ele me liga pelo vídeo, de máscara, andando de bicicleta no calçadão lá em Copacabana, e ele para mostrar para mim, cara, olha a lua que está nascendo no horizonte aqui no mar. Porque eu falo para ele que eu gosto muito do Rio de Janeiro, minha filha mora lá, então assim, é uma coisa, né, ele disse, olha o que é isso aqui. Mas assim, foi engraçado, pessoal, porque naquele momento o que chamou a atenção não foi a lua, porque eu vi a lua daqui de São Paulo, da minha casa, estava lindo, maravilhoso, mas me chamou a atenção a expressividade dos olhos dele. Engraçado, nós somos amigos há tanto tempo, mas foi só naquele momento, depois de tanto tempo, que eu percebi pelo vídeo, com máscara, o quanto aqueles olhos escuros dele são penetrantes, fortes e super expressivos. E aí o que é legal é trazer que isso está em toda a pessoa, né? E eu realmente acredito que os olhos são a janela da alma, e por ali que eu consigo me conectar com a força da pessoa, com o sentimento da pessoa, com a paz, atenção, seja lá qual for o sentimento que a pessoa está vivendo. Eu quero só aqui deixar uma coisa interessante, clara, não posso esquecer, que mesmo um deficiente visual, ele tem essa janela da alma. Só que muitas vezes a janela se abre em outro cômodo. Né? Isso é uma coisa interessante e a gente precisa estar aberto a isso quando a gente escutar e estiver olhando. Pode ser um deficiente visual, não significa que os seus olhos ou algum outro lugar do corpo nós não tenhamos essa mesma janela da alma. O próximo é o que todo mundo fala sempre, o corpo nos fala, tem os livros, como é que chama? O corpo fala, a linguagem do corpo, várias coisas assim. Aí eu vou ter que falar um dia que eu almoçava aqui com meu querido amigo Sírio, que está aqui, o Burak. Burak. A gente estava almoçando um dia e ele estava me contando a história dele. Não se preocupa, Burak, eu vou falar uma coisa assim que me marcou, mas uma outra coisa, tá? Assim, o que tu contou a tua história sobre o Brasil, eu nunca falei isso pro Burak. E a jornada dele aqui, né? Todo o tempo ele estava me falando. E assim, ele é um cara super positivo e alegre, e por mais, ele é muito positivo e alegre quando ele fala, ele sempre imprime muita emoção, ele está sempre entusiasmado. Mas por mais que ele se mantivesse positivo e alegre, falando sobre ele, né, teve movimentos do corpo dele que me mostraram uma dor enorme lá dentro. Eu nunca falei para ele, tá? Né, Burak? Eu nunca te falei isso aqui, mas assim... Agora eu tô sabendo. Isso. Nunca sabia isso.
Cara, mas uma coisa importante, porque assim, a postura ali, a tua postura, o jeito como tu franzia o olho, como encolhia os ombros, quase que murchando na cadeira, aí me levaram a fazer, eu sou coach, né? Então aí eu comecei a fazer as perguntas que aí me trouxeram as dores que estavam lá dentro, que machucavam o cara profundamente. Então, olha só, na conversa com ele, observar o corpo dele, a movimentação, o que o corpo estava me falando, me disse muito mais que todas as palavras. Ele fala muito bem português, então não é uma questão de idioma, é uma coisa assim de que realmente o corpo falou. E naqueles momentos a inclusão foi feita, a tal da inclusão. Ou seja, deixamos de ter, eu não tinha mais o meu mundo, ele não tinha o mundo dele, nós criamos um mundo aqui no meio, que era um mundo só nosso. Quer dizer, desculpe, não era um mundo só, não era só nosso, era um mundo só que era o nosso mundo aqui. Interessante que a gente saiu e ali foi feita realmente a escuta inclusiva em todos os detalhes do corpo. Tem mais, bom, o próximo aqui. Palavras e voz estão em diferentes lugares. Eu me lembro, Leandro, que logo no primeiro evento, né, tu falou assim que vamos fazer um exercício onde mostra aquele com a Santa Ceia, né, que mostra assim como o movimento, a expressão valia muito, né? E aí eu falei, não, mas a voz é importante. Eu acho que eu não deixei claro ali, depois me dei conta, que assim, palavra é uma coisa, voz é outra, né? E assim, até no exercício de relaxamento que a gente fez no início, né, eu falei com essa relação que eu tenho com o canto, com a voz, e assim, pensem bem, lembrem que eu falei assim, que a gente respira lá embaixo, o ar passa pelo meio, cruza as cordas vocais, ele sai, ressoa aqui no rosto. Então, assim, imagina que a voz, ela traz toda a carga que está lá dentro do nosso corpo. Tudo vem, né? Então, assim, as palavras, elas são convenções do idioma, mas a voz é outra coisa. O tom de voz é acolhedor ou é agressivo. A entonação, ela pode ser, pode ter pedidos, ela pode ter declarações, ela pode ter raiva. A voz traz muita coisa para a gente. Mas eu queria também dizer um ponto aqui que eu não posso deixar de falar, vou repetir isso aqui, que não é porque a pessoa que ela seja muda ou que a gente não tem a possibilidade de perceber essa mesma força através dos demais sentidos. Aliás, eu falei dos olhos, do corpo e da voz, tá? Eles são todos focos de atenção super importantes para nós, para nossa escuta, né, para nossa escuta inclusiva, mas eu tenho que dizer que a falta de um deles, ele só serve para mostrar o que é a força dos outros. Tem um exemplo claro aqui que é o Rick Ribeiro. O Rick Ribeiro, ele é autor de um livro fantástico chamado Movido pela Mente, né? O Rick, eu não sei se alguém já ouviu falar dele, alguém já ouviu alguma coisa dele, ele é vítima da ELA, aquela esclerose lateral amiotrófica, já há mais de 10 anos, né? E é incrível, assim como essa doença, ela paralisa tudo, todos os músculos voluntários do nosso corpo, eles param completamente. Só que a mente não é afetada em nada. Então, o que é interessante, o que é uma pessoa que está com esclerose lateral amiotrófica e faz todos os tratamentos para se manter vivo, como aconteceu com como é o nome dele, o Hawkins, né, Stephen Hawkins. Então, o que é? É uma mente, é só uma consciência ali. E assim, por isso que ele escreveu Movido pela Mente, mas olha só, a força do cara é tão grande e que ele, assim, olha que paradoxo. Um cara que não movimenta o corpo, ele é coordenador e criou um portal de mobilidade urbana chamado Mobilize, que foi até usado pela Globo, usado pela Folha, né, nas suas pesquisas. Então, olha que coisa interessante, né? A primeira vez que eu falei com o Rick, eu fiquei impressionado com a devastação que a doença faz no corpo, do jeito que paralisa, foi uma coisa muito triste, é duro de ver. E por isso que o nome do livro, né, é Movido pela Mente. Mas vocês sabem que assim, o que me impressionou quando eu falei com ele é como ele transmitia pelos olhos, porque os olhos ainda, é justamente os olhos que movimentam e pelos olhos que ele movimenta o computador para conseguir criar uma voz artificial, né? E toda vez que eu penso no Rick, me vem a imagem dele olhando para mim, do seu olhar vindo para mim. Tá? Então, como é importante as janelas da alma, desculpe, elas podem estar nos olhos, que é um foco muito importante, mas se elas não estão ali, elas podem estar em qualquer outro lugar e nós precisamos estar atentos a isso para que a gente realmente processe essa escuta inclusiva que nós estamos falando.
Pessoal, faltam mais dois aqui que são importantes. Um deles que é o somente crianças são crianças. Isso aqui é super forte. Assim, até coloquei essa foto aqui porque é o mais comum, né? Sempre que a gente conversa com idosos, a gente tem aquela ideia já, aquele preconceito que velho é que nem criança, né? Então, eu acho que tem mais coisa, está mais ligado ao fato de ter fralda, fragilidade, dependência física. Mas assim, vamos pensar, pessoal. Se a gente não está lidando com Alzheimer e não está lidando com outras doenças assim da senilidade, né? Que começa a esquecer, confunde as coisas, a gente está lidando com um adulto como outro qualquer. Imagina que são pessoas que sempre foram ativas, que tiveram sua inteligência, sua participação, a sua ação, e a gente chega lá e trata essas pessoas com, ai, que bonitinho, ai, que amor, esse velho. Ou seja, ali a gente não tá, a gente está minimizando uma pessoa que está na nossa frente e tem toda uma história ali atrás, né? Eu queria contar para você só uma coisa que me aconteceu, isso vale para outros também. Uma vez eu estava no Banco Itaú. Eu entrei no Banco Itaú e aí eu perguntei para o rapaz que estava ali na entrada, né, da agência, o que eu tinha que fazer. Aí o rapaz disse assim, segue, vai ali naquela fila, você entra lá na fila e tudo bem. E aí eu, que era para ir no caixa, e quando eu entrei na fila tinha uma senhora na frente e esse rapaz, ele tinha nitidamente uma deficiência, né? Dá para ver pelo jeito dele falar, pelo porte dele, assim, se percebia que ele tinha alguma deficiência. Aí eu ficava conversando, eu conversava com a senhora e quando ele veio até a fila para falar com a gente, né? E assim, uma coisa que me incomodava é que a senhora tratava ele sempre como um ser de outro planeta. Além do que, ela só olhava para mim e ria. E ele falava, ela dizia uma coisa assim meio de lado e olhava para mim e ria. E eu estava ficando tenso com aquilo, eu tentava incluir ele na conversa, olhava para ele, até que ele chegou e falou assim, sabe, Roberto, ele sabia o meu nome porque ele já tinha perguntado como é que é o seu nome na entrada, né? Ele disse, sabe, Roberto, eu tenho uma pequena deficiência. Quando ele falou isso, a senhora riu, olhou para mim e continuou falando só comigo, como se ele não tivesse dito nada. Aquilo me incomodou. Aí eu virei para ele, olhei bem nos olhos dele, e aí perguntei assim, como é que é o teu nome? Aí ele é Luiz. E eu cheguei e disse, olha, Luiz, você pode ter a deficiência que quiser, o que você quiser dizer, mas eu nunca fui tão bem atendido na minha vida como eu fui com você. O rapaz simplesmente, ele abraçou, ele se entregou um abraço assim para mim, foi impressionante, botava a cabeça assim, encostava, e assim, ele não parava de falar comigo, e toda vez que eu passo pela agência, passava, né, porque agora já não passa por lugar nenhum, porque a gente está em casa, mas toda vez que eu passava pela agência na frente, ele sempre vinha correndo e perguntava, e aí, como é que você está? Você não vem mais na agência? Ou seja, o que eu fiz ali? Eu não fiz nenhuma benemerência, nem nada disso, eu só tratei essa pessoa como um ser humano normal, adulto, não é uma criança. Ou seja, o fato de ter essa deficiência ou não ter, não dá para tratar de outra forma. Então, o que eu fiz ali? Olha que interessante, por que eu digo a escuta inclusiva? Porque é um momento em que eu olhei para ele e entendi o que ele estava me falando e escutei o que ele estava me dizendo através dos seus olhos, através dessa fala, falando da sua própria deficiência. E com isso, nós nos incluímos. Ele me trouxe para o mundo dele, eu trouxe ele para o meu mundo e nós criamos esse novo mundo aqui entre nós dois. E agora, para terminar, pessoal, assim, eu deixo ele por último, esse aqui, mas não porque ele é o menos importante, mas porque eu acho que ele resume tudo, né? Que eu escuto para deixar entrar e para pedir licença. Né? Eu sempre critico um pouco essa palavra inclusão, do jeito que a gente usa. Eu não gosto muito, porque sempre eu digo, quando eu falo inclusão, geralmente eu estou falando inclusão no meu mundo. Vamos incluir estas pessoas aqui na empresa, incluir eles no nosso grupo de trabalho ou no nosso grupo de amizade. Ou seja, eu estou lá num pedestal, de novo, como se fosse uma dádiva para essa pessoa ser incluída no meu mundo. Aí eu sempre lembro daquele incluir e incluir-se, né? E é isso que acontece. Então, essa semana eu conversei aqui com o meu querido amigo, mais um querido amigo também, que é o Pedro Sampaio, né? E ele me ensinou, mas de uma forma tão incrível, mas com a sabedoria dele, com os seus só 20 aninhos. Com 20 anos, com aquela sabedoria impressionante, ele me falou, não foi dessa forma que ele falou, mas ele me deixou muito claro que assim, não sou eu que tenho que incluir ele no meu mundo, e não é ele, nem é necessário que ele me inclua no mundo dele. Tem um mundo muito maior que está aí para todos nós, né? Então, é nesse campo que eu acredito que existe a inclusão. Então, a escuta inclusiva, para mim, é aquela que nos coloca todos dentro desse campo, desse mundo, que aí é o nosso mundo, é o mundo de todos nós, né? Então, assim, pessoal, eu acredito que eu não estou trazendo nenhuma novidade, não falei nada de novo para ninguém aqui, mas ao mesmo tempo eu
tenho a certeza que, para mim, que a gente se esquece de tudo isso com muita frequência, tá? Por isso que eu coloquei assim nessa ordem, trouxe algumas coisas que me aconteceram. Renata, Leandro, está na hora do nosso break hidráulico? Nossa, Pode ser sim, Roberto. Tô tomada aqui. Sim, mas acho que a gente pode fazer agora. Como é que... É porque depois aí eu explico como é que vai ser a segunda parte, que a segunda parte vai ser muito legal, pessoal. Agora vai ser... Aí a gente vai entender quem são esses nossos convidados, o que a gente trouxe. Mas como é que é? São 5 minutos? 5 minutos. E a gente tem Tá. 5 minutinhos. A gente vai ligar a música e quando estiver baixando a música é porque tá na hora de voltar. Fechado. Então, Pepe Room, maçã, café, chá, tudo que for necessário. Estamos de volta aqui para a segunda fase, que vai ser bem legal. E interiorizar esses conceitos para a gente botar em prática, né? Então, Isso ó, aí. são 7h56, a 8h01 a gente volta, ok? 8h02 que já vai mudar. Até lá. Fechado. Você vai pôr aquela música do início também, né, Lê? Que Vou colocar. Isso, essa música, quem ficar por perto, presta atenção na letra. Claro, sou meio errado. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, eu toda a vida soube. Quantas vezes, quantos diversos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão e capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente
aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Dom, 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 dom. Irie, laieira, me aceita como eu sou. Me aceita como eu sou. Me aceita como eu sou. Como eu sou. Deu tempo certinho, Lê. Deu. Escolhi de propósito uma música de 5 minutos, é isso? Tinha 5:29 e tem mais 30 segundos, mas nesse momento ela acabou com 5 certinho. Você pensou nisso, né, Roberto? Exatamente, para dar o espaço, assim, eu não sei o que é esse tempo que tem depois. Não sei, mas tudo bem. Também não sei. Seja bem-vindo, Renato. A Constância também está conosco, aí, Constância que deu o módulo de biográfico para nós. Onde estava? Vamos lá, Roberto. Dá para começar? Tá todo mundo aí já? Acho que estão chegando ainda, peraí. A gente sabe só quando eles abriram os vídeos, né? A Maíne, a Ana, ainda não. Aí, Joyce voltou. Maíne também. Beth, Fabiola, Carla. A Ana caiu. Marina voltou. Acho que estamos perto de 100%, Roberto. Vamos lá, então? Então, vamos lá, para a gente não perder tempo, né? A gente começar o nosso processo. Então, pessoal, é o seguinte, eu estou trazendo aqui 4 amigos muito queridos, mas muito queridos mesmo, que eu agradeço a sincronicidade, eu acredito muito na sincronicidade da vida e agradeço por ela ter me dado a felicidade deles cruzarem meu caminho, de eu cruzar com o caminho deles. São 4 pessoas incríveis que me ensinam constantemente a ser, qual a melhor forma, como eu devo fazer, que caminhos eu tenho que seguir para que eu possa sempre ser uma pessoa melhor, tá? O que é interessante é que são todos eles, todos são mais jovens, muito mais jovens que eu, são completamente diferentes de mim e são diferentes entre eles também, mas ao mesmo tempo são eles que me mostram, assim, aquela coisa de quando a gente tira toda aquela cebola, vai descascando a cebola, quando está lá no meio, no fim, nós somos todos exatamente iguais. Todos, é uma coisa impressionante. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai dividir as salas, né, Leandro e Renata, dividir o pessoal nas salas. Essa gente incrível vai contar as suas histórias, biografias, falar dos seus sentimentos, das suas esperanças, do que acharem que deva ser falado. E assim, eu lembro só que a gente está num território de liberdade e de respeito, né? Então, pode fazer perguntas de curiosidade genuína e assim, pode responder quando houver perguntas, porque assim, o objetivo ali não é só eles ficarem numa mesa, como se fosse roda viva e todo mundo perguntando, não é isso. O objetivo é uma troca, é justamente a gente está aqui para exercitar a escuta inclusiva, lembrem-se, incluir e incluir-se, né? Não só os 9 passos que a gente passou por eles agora, né? E principalmente escutar o que não está dito, e depois disso a gente retorna aqui no plenário, né, nessa grande sala aqui, e para nós nos incluirmos todos num campo só, e a gente poder falar sobre o que ecoou em cada um de nós nesse exercício de escuta inclusiva, inclusive com os nossos 4 queridos participantes, nossos 4 queridos convidados também para participar com a gente disso, né?
uma coisa que eu vou dizer assim, eu adoraria passar pelas salas, morro de inveja de quem vai estar na sala, mas eu não vou ficar passando pelas salas, porque eu percebi assim que quando a gente está numa sala e de repente entra aquela cara no vídeo, assim, isso interrompe um pouco a atmosfera amorosa que está lá dentro, tá? Então eu não vou fazer isso, vou ficar, infelizmente, vou ter que ficar aqui nessa sala esperando. E Leandro e Renata, eu imagino assim que a gente tenha que deixar pelo menos uns 15 minutos no final para esse apanhado geral. Então, como vocês fazem os 15 minutos, desculpe, os 5 minutos da poesia para o encerramento, então talvez a gente possa voltar 20 para as 9. O que vocês acham? Né? Nós temos, com 20 para as 9, nós temos o quê? 35 minutos? Isso. Muito pouco, vocês acham? Vamos voltar 15 para as 9, vamos voltar, porque pode ser que... Tá, 15 para as 9 a gente volta. Ok? Acho que é melhor Pessoal, 20, Roberto. 20, tá bom, 20 para as 9. Tá, 20 para as 9. Pessoal, aproveitem, meus queridos convidados, sintam-se tranquilos, felizes aqui. Isso aqui a gente está num ambiente seguro, de liberdade e de respeito, tá bom? Então... Roberto, você quer relembrar rapidinho quais são os 9 pontos que são os comportamentos, né, que a gente vai pensar em ter agora, nesse momento, né? Claro, acho legal eu botar até aqui, né? Peraí. Então, só para lembrar, estão aqui eles, né? A conversa interior, ela desliga. A gente percebe que a gente lembra que a gente percebe o mundo de forma diferente. Nós podemos ter diferentes culturas, aquele que está falando, aquele que está ouvindo e vice-versa. A curiosidade, ela é genuína. Os olhos são as janelas da alma. A gente pensa que não funciona no vídeo, mas funciona assim. O corpo nos fala, presta atenção, apesar que às vezes a gente só vai enxergar a cabeça, mas existem várias estruturas por aqui que também nos transmitem. As palavras e a voz estão em diferentes lugares, então entender o que é a voz da pessoa que está falando, o que está nos transmitindo. Crianças são somente crianças, né? Ou seja, não tratar como se a pessoa não fosse um adulto normal. E lembrando, deixar entrar e pedir licença. Tá bom? Vamos lá então, pessoal, e boas escutas e boas falas para os convidados. Que assim, a coisa que eu mais gosto quando está em eventos é vamos abraçar todo mundo, e aqui é tchau e desliga. Exato. Tá todo mundo? Não, ainda não. Deixa eu ver. Acho que tá todo mundo aqui já. Tá. Legal. E como é que foi, pessoal? Foi todo mundo abduzido, né? O que eu também não gosto muito dessa coisa do virtual é que parece que vai uma mão lá e puxa. No presencial, a gente ainda fala, pô, dá mais um pouquinho, peraí, estamos quase terminando. Aqui não, aqui vai lá, uma mão puxa e não tem... É ditadura, não tem como criticar. Mas aí, pessoal, como é que foi? Eu só vou pedir uma coisa, né? Como nós temos ainda os 15 minutos, né, Leandro? Eu dei um tempinho. Mas assim, como é que foi para vocês? Eu só peço assim que procure não se alongar muito no que fala, porque senão a gente não consegue dar espaço para todo mundo. Tá bom? Mas como é que foi? Pensando sempre no ponto de vista da escuta inclusiva, ouvindo as histórias e essas conversas todas. Inclusive os 4 são convidados também, se quiserem falar, tá? Faz parte do nosso... Agora é tudo um grupo só aqui. Eu acho que eu quero falar aqui, Lisiana, do ponto de vista da escuta inclusiva, né? A gente precisa se sentir incluído para fazer escuta inclusiva, né? E precisa também saber qual é o lugar da exclusão, porque senão a gente não consegue fazer escuta inclusiva. Então, assim, eu fiquei pensando em todo o tempo que a Median estava conversando com a gente, qual era o meu lugar que eu me sentia excluída, para poder fazer um processo de empatia. Porque se eu não me coloco no lugar, nesse lugar, fica difícil, fica desafiador, né, fazer esse processo de empatia. Então, eu me revi nos meus lugares de exclusão, onde eu fui excluída em algum momento, para poder fazer essa empatia com a Median. Agradeço muito a conversa dela, a fala dela, a história dela. Grata. Muito legal, você sentiu na pele o que eu aprendi com a Median também do lugar de fala, né? É uma coisa muito legal. Eu acho que eu quero completar também, porque eu estava junto com a Median.
e com a Lisiana, que dentro do grupo eu comentei que o que me chamou muita atenção na Midian foi a naturalidade que ela fala sobre tudo, sobre a vida dela, mas também sobre outros assuntos pertinentes a todos, né? E agora que a Lisiana trouxe isso, né, de nós nos sentirmos incluídas ou excluídas, eu acho que foi esse clique que girou com esse comentário de que eu não me senti excluída pela Midian, não. Eu me senti super incluída. Ela estava falando comigo, naturalmente, foi o que tanto me chamou a atenção nela. Então, acho que essa foi a descoberta da escuta para mim nesse momento. Foi uma Obrigada, velha grupo. que a gente conheceu hoje, né? Oi, desculpe, Flávio, eu não escutei. A Midian foi uma velha amiga que a gente conheceu hoje. Midian, eu acho que a gente se conhece há mais ou menos 300 anos, né? Eu acho que é isso mesmo. Não, muito obrigada, Lisiana, Elô, Flávio, todas que estavam conosco. Foi muito legal, assim. Vocês também são pessoas que escutam muito, né? É muito fácil falar quando as pessoas escutam, né? Vocês escutam com os olhos também, vocês prestam atenção. Então foi muito leve. Obrigada. Roberto, eu talvez tenha que sair um pouco antes, se eu puder falar. Claro. Eu estava no grupo do Burak e queria dizer que para mim foi extremamente fácil sentir o que ele sentiu, por toda uma história. A empatia já vinha consigo, é como se eu conseguisse vivenciar a história dele. E assim, eu acho que não teve dificuldade nenhuma em ouvir e entender. Eu espero que tenha conseguido passar para ele o que eu senti, e muito grata por ver uma pessoa tão iluminada com a história e a bagagem que ele carrega. Obrigada, Burak. Tá sem água. Posso falar rapidinho? Joyce aqui. Eu estava no grupo com o Prosper e, seguindo o gancho da inclusão, o momento que eu mais me senti incluída foi quando ele contou sobre um fato de preconceito e racismo que ele teve, quando uma pessoa o distratou dentro do Brasil e o criticou, e ele falou que o colocou, pediu só para ele estudar, né? Então, eu me sinto muito ignorante ainda sobre esse assunto. Então, agradeço demais a todo o grupo e a você, Próspero. Eu fiquei, Roberto, com alguns questionamentos referente à escuta inclusiva. Assim. Nós realizamos uma escuta inclusiva porque foi, assim, o que ficou claro para mim, né? Que escutar a história do outro, aqui num contexto bem específico de refugiados, que ao escutar essas histórias, aquilo que eles trazem de elementos, é o que conecta comigo para que eu possa construir com. Tem essa relação, assim, e como é que eu faço para fazer a escuta inclusiva com outras pessoas? Se existe algum tipo de eu criar um campo para que isso aconteça, sabe? Como você fez conosco, assim, tem alguns elementos que figuram isso quanto à história. A história é maravilhosa, assim, sofre e é afetado e afeta, como tu disse, são pessoas, né, que estão passando aí por processos. Mas em relação à escuta inclusiva, como que você, assim, pode dar alguns direcionamentos para a gente nesse sentido? Claro, longe de mim querer assim que eu fale hoje todo mundo já saia fazendo essa escuta de um jeito muito claro, porque isso é uma coisa que eu também batalho no dia a dia, né? Porque assim, escutar e incluir são duas coisas que a gente tem que trabalhar a todo momento. Claro que a gente ouve aqui algumas histórias, tem história de dor, tem história de superação, mas também não gosto dessa palavra superação, porque também é uma história que é uma palavra que eu uso do meu ponto de vista lá em cima no meu pedestal, né? E eu não gosto disso. Então assim, mas a gente ouve histórias
de vida dessas pessoas. Claro que a primeira coisa que nos afeta, que quando a gente ouve a gente não está habituado, é a dor, a tristeza, a tragédia. Uma vez eu li um livro sobre uma pessoa que escapou da guerra da Síria, assim, e que perdeu a família toda no Mediterrâneo, só ela se salvou. Então, no início, vem essa dor. Agora, o que é importante da gente exercitar, de você exercitar, é se dar conta, olhar para a pessoa, lembrar daqueles 9 pontos, né? Olhar para a pessoa e ver assim, olha, por trás dessa dor, por trás dessa questão que pode ser política, pode ser social, pode ser de gênero, pode ser de orientação, seja lá o que for, quando você olha para aquela pessoa, você está vendo um ser humano que tem um monte de desejos, um monte de coisas que você também tem. Então, quando você começa a olhar com esse olhar, olhar pelos olhos, escutar a voz, perceber o que ele está falando e lembrar de todos aqueles detalhes que está fazendo com que essa pessoa tenha aparência diferente de você, você consegue fazer, o Renato trouxe quando ele falou na semana passada, você consegue criar um campo. Esse campo é o lugar da inclusão. Tá? Então, é sempre lembrando assim, esse exercício, inclusão, eu não vou chamar ele para deixar ele entrar na minha... Que, né, o pessoal fala muito assim, eu convidar para festa e chamar para festa e convidar para dançar. Não, a festa não é na minha casa, a festa está aqui na rua. Então eu vou sair da minha casa e ir para a rua, ele vai sair da casa dele e vai para a rua, e é nessa rua que nós temos esse lugar de escuta inclusiva. Tá bom? Mas é um exercício, Camila, não é assim que você vai sair, que fácil. Realmente é um exercício. É um aprendizado e a gente tem que olhar para essa gente toda, e eles olham para nós também, né? Ou seja, nós todos estamos aqui nesse mesmo lugar, como um aprendizado eterno nessa escuta que a gente tem que fazer. Obrigada. Roberto, eu queria comentar que foi super legal, muito rica a experiência, foi muito bom praticar essa escuta. E uma dúvida que me surgiu é sobre as perguntas, né? Porque, assim, na minha experiência, tem alguns tipos de perguntas que me incomodam, quando algumas pessoas fazem. É um tipo de curiosidade, assim, que me soa um pouco invasivo, e isso foi uma questão que surgiu na nossa conversa no grupo também. Tem algumas perguntas que são desconfortáveis, né? Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Claro. Você sabe que eu aprendi, não só com os 4 aqui, mas com todas as pessoas que eu falo, que eu converso, né, que eu pratico essa escuta, e a fala também, né, porque eu também gosto de ser escutado, quero ser escutado, e sou. Uma das coisas que eu aprendi é, claro, eu posso perguntar, eu tenho uma curiosidade, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho que entender o que afeta, o que não afeta. Lembra nós temos visões diferentes do mundo, nós somos de culturas diferentes, os olhos, então a gente tem que ter essa noção antes de fazer a pergunta. Eu posso perguntar, e aí, como é que vocês fazem isso na vida? Isso não é uma pergunta só de curiosidade, isso aí parece uma pergunta de, como chama, de pesquisa de Google, né? A pergunta de curiosidade é quando você sabe, escuta, como é que você lida com isso na vida? Posso perguntar, incomoda você se eu falar sobre isso? Você vai indo aos poucos, porque assim, é importante quando você está falando com essa pessoa, você olhar nos olhos, você se entregar, abre um pouco de você também, porque é importante a pessoa ver que a porta está aberta aqui para ele também poder abrir a porta. Então, esse é o exercício de vai e vem que você vai fazer. E quando você faz isso com a pessoa, e quando a pessoa faz isso com você, nenhuma pergunta vai ser, fora de lugar, porque ela vai ter tudo a ver com aquela energia que se criou. Então, várias vezes eu pergunto para esses meus amigos que estão aqui, eu digo, posso fazer uma pergunta sobre esse tema? Eles dizem assim, faça a pergunta que você quiser. Mas por que é isso? Não é porque eu sou maravilhoso, é porque nós já criamos entre nós esse lugar de união. Então, eu não estou mais no meu mundo, entre aspas, e ele não está, ela não estão no mundo deles. Nós estamos nesse lugar na rua. Eu falo assim, que é como se estivesse na rua. Eu estou nessa rua e a rua é de todos. E é na rua que aí a gente se despe, a gente se fala, a gente se abraça, a gente pergunta e a gente chora, a gente ri, a gente faz todas essas coisas do ser humano. Então, nada é ruim, desde que você crie esse campo. E essa escuta que é importante, você está fazendo desde o início do processo, com qualquer um. Né? Na verdade, não é só com pessoas diferentes, entre aspas. Na verdade, todos nós somos diferentes. Né? Legal. Oi. Prosper, eu queria te agradecer muito tudo que você trouxe, inclusive conhecimento técnico, conhecimento histórico sobre o seu país. Todas as informações que
todas as vivências. Quando você fala do que você teme que o Brasil possa estar incorrendo nesse momento, e que fala também que a gente precisa avançar muito, eu realmente concordo e eu fico assim bastante abismada com o que estamos vivendo e qual é esse limiar de alguém que viveu num país com um contexto muito parecido com o nosso há alguns anos atrás, assim, e que está latente de novo. Obrigada por fazer esse alerta. Eu trabalho na política de assistência social e é um lugar de escuta. É um lugar onde as pessoas precisam estar abertas para a escuta e justamente nesse momento a dificuldade é fazer com que as pessoas queiram olhar nos olhos das que não falam a mesma língua. E esse abrir os ouvidos e os olhos é um caminho que parece que ensina a gente a falar outras línguas, a gente abrindo os olhos e deixando esse olhar passar pelo olhar do outro, parece que nos ensina, nos permite abrir a consciência para entender outras línguas. E eu fico muito grata pelo encontro de hoje, me motiva e me acolhe essa angústia de repente, estar tentando fazer as pessoas pensarem e olharem para fazer realmente uma escuta agora inspirada, agora sabendo que o que ela quer dizer, que é essa escuta inclusiva. Muito obrigada a vocês dois e a todos os outros. Legal. Leandro, eu estou preocupado com o tempo, né? Mas eu gostaria, se a gente pudesse, ouvir os 4. O que vocês acham? Tudo bem? Legal. Eu queria só agradecer, desculpa, mas eu preciso fazer esse agradecimento também para o Prosper. Agradecer pela abertura dele hoje também, porque ele está no Brasil e vai nos ajudar a fazer as mudanças que ele, inclusive, mencionou que a gente precisa. Obrigada. Legal. Então, quem dos 4 gostaria de falar alguma coisa? É só se falar como foi a experiência, se já tinham pensado nesse ponto de vista da escuta inclusiva, o que vocês acharam? Posso falar? Claro. Oi, gente, para quem não estava no meu grupo. A coisa que para mim não é estranha, porque já falei, como o Roberto falou agora, esse exemplo, eu falei no começo para ele, pergunta qualquer coisa, não tenho nenhum problema para falar qualquer coisa para você e para qualquer outra pessoa, porque não tenho vergonha de nada. Desde quando eu sofri até eu tinha melhor ponto da minha vida, então não pergunta de novo para mim que você pode perguntar, só pergunta. Não tenho esse problema na minha cabeça. Então, qualquer coisa que chega para a sua cabeça, quer perguntar, pergunta. Então, o que aconteceu na nossa conversa agora no grupo foi muito legal e para mim foi coisa normal. De verdade, estou aqui 5 anos e 5 meses. Eu estou contando a mesma história todos os dias, mas com mais detalhes agora, porque pessoas sempre perguntam as mesmas coisas, mas agora tenho mais experiência e agora como eu virei brasileiro, faz uma semana atrás, em abril, desculpa, agora eu falei, disse para meus amigos no trabalho, agora eu posso xingar nesse governo porque tem muita burocracia. Para tirar meus documentos, então para mim não tenho nenhum problema falar qualquer coisa para qualquer pessoa que quer escutar, porque como eu trabalho na área de treinamento, eu falei para o meu grupo agora que eu não paro de falar em 3 línguas, então imagina, eu falo o dia inteiro, 24 horas. Então foi uma experiência muito legal, Roberto, muito obrigado por me convidar para esse webinar hoje. Obrigado, Burak. Foi muito legal, Burak. Foi muito bacana participar do grupo, ouvir a história dele. Nossa, eu senti assim que... Eu fiquei com dó, porque pelo que ele contou no começo, né, a dificuldade que ele teve quando chegou no Brasil, e eu sou meio mãezona, assim, já quero adotar, né, todo mundo. Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer ele naquela época, eu teria dado todo o apoio, né, porque a mulher é mãe, eu tenho filhos mais velhos que ele até, tenho netos já, adultos,
Então, mas assim, é bacana o jeito dele, o jeito que ele se adaptou no Brasil e no trabalho. Eu achei, nossa, fantástico, viu? Parabéns, Burak. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Prosper, você queria falar? E, primeiramente, boa noite a todos, né, que não estavam comigo no grupo. E agradecer primeiramente a você, Roberto, sempre de contar comigo, né, quando precisar. Eu aproveito desses espaços para poder falar realmente você sabe que eu carrego muito nas minhas costas uma grande responsabilidade em relação a tudo que acontece no meu país, né? Mas eu aproveito desse tipo de espaço para poder ser essa voz daquilo que não pode ser ouvido, né? E para mim foi uma oportunidade de poder expressar e de poder sempre tentar ajudar outras pessoas a abrir os olhos, né? Em relação a essa questão de diversidade, né? Essa questão de migração, de refúgio, principalmente, de falar como nós vencemos e não como nós estamos lutando sempre com preconceito, com outro tipo de coisas que acontecem. Então, foi uma experiência, apesar de eu falar o dia inteiro durante a reunião, acho que foi muito rápido, né? Eu acho que as meninas nem chegaram, não conseguiram nem perguntar, fazer as perguntas, mas foi muito legal, né? Minha sugestão na próxima vez, dá 1 hora para a gente, para elas também possam poder, né? Expressar aquilo que elas têm, né? Tipo, tentar trocar essa ideia. Gosto muito dessa palavra, a troca de ideias é sempre bom, né? Nesses momentos. E já que a gente está muito entediado em casa com esse vírus, pedindo esse abraço sempre. E é só isso, gente. Muito obrigado. Eu gosto de Curitiba, adoro Curitiba, é uma cidade linda. Eu gostaria de voltar para dar uma palestra para vocês, tá? Obrigado, gente. Legal, obrigado, Prosper. Midian. Agradecer também, Roberto, assim, eu queria muito ter escutado também os meninos, assim, super, nossa, depois me passa a gravação, não sei, marca outro dia pra gente conversar, adorei, achei a energia do Burak, do Prosper, ótimos. E agradecer todo mundo que me escutou também, porque, assim, eu não sou refugiada, eu sou jornalista, eu trabalho para as Nações Unidas atualmente, sou aqui de Salvador, e eu falo de pautas raciais, né? Conheço o Roberto via programa Marielle, de aceleração de líderes negras, do Fundo Baobá, e eu falei de uma história que é uma história de uma menina preta do Nordeste, mas que conseguiu acessar espaços outros por conta do investimento de mulheres negras. Então, eu não contei uma história de sofrimento, nem uma história de tristeza, apesar que sim, aconteceu, como acontece na vida de todo mundo, várias interseções aí, né, de questões raciais e de gênero, enquanto a mulher preta do bairro da Liberdade, pobre, sim, de Salvador. Mas eu quero só ressaltar que esse tipo de conversa é muito bom, porque eu comecei já falando que foi muito... Apesar de eu falar todo dia, eu ser jornalista, falar de mim é escutar sobre a minha vida. E apesar de conversar muito e sim me apresentar em muitos espaços, cada momento que eu falo com a pessoa, eu trago coisas novas e compartilhar o íntimo é sempre um presente para mim e para vocês, porque eu sempre me escuto e me reconecto comigo mesma. Então, eu agradeço muito ao Roberto por essa oportunidade e a todo mundo que sim foram meus amigos, ganhei vários amigos aqui, achei massa, estou muito feliz. Obrigada. Legal, obrigado, Midian. Querido Pedro. Oi, gente. Eu sou o Pedro, para quem não estava na sala, né? Eu queria muito agradecer o pessoal que estava na sala por ter me escutado, por ter interagido comigo nos joinhas e por até ter falado as palavras que falaram no final. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Eu sou muito jovem, então não sou muito como a Midian, o Prosper e o Burak, que sempre estão aí falando. Eu tenho a consultoria, né? Eu trabalho na consultoria, então às vezes eu participo e às vezes eu falo, mas eu fiquei muito contente de ter esse espaço e poder contar um pouco da minha história. Eu também não sou refugiado, então
A minha história, eu tentei trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins e, enfim, para realmente não ficar só aquela coisa ruim, né? Porque tem muita coisa ruim, mas também para ter aquela parte boa, né, do acolhimento da família. E queria deixar o canal aberto, como o Burak falou e o Roberto. Eu acho que é tudo uma questão da abertura que a pessoa te dá. E eu sou super aberto, igual o Burak falou, já me perguntaram todo tipo de coisa, eu não me incomodo desde que seja genuíno, né? Que eu até estava conversando com o Roberto. Se eu percebo que a dúvida é genuína e não vem num tom de piada, né? Eu acho que eu não falei, mas eu sou trans, eu acho que eu falei só na sala, né? Eu sou trans, então às vezes as perguntas vêm num tom de piada ou de zoação ou de preconceito. Provavelmente o Próspero, o Burak, a Midian também já receberam perguntas nesse estilo. E a gente sabe nitidamente quando a pessoa está perguntando porque ela quer saber, porque é uma dúvida genuína e porque ela tem interesse em te escutar efetivamente, e quando ela está perguntando só para tentar te constranger, enfim, né? Mas é isso, eu queria muito agradecer vocês, a Alessandra, a Renata, Mainê, desculpa, eu não sei falar. Maíne, o pessoal, Leandro, muito obrigado, viu, gente? É isso. Obrigado, Roberto. Legal, eu que agradeço, Leandro. Eu vou fechando agora. Eu saio assim super feliz e sempre emocionado, porque assim, eu realmente ponho o coração nisso, e o que é legal mais de tudo é que eu recebo o coração de toda essa gente. Então vocês, não sei se deu para perceber, mas assim, realmente, Prosper, Burak, Midian, Pedro, para mim são assim como se fossem amigões. Inclusive, assim, eu sou a única que eu não tive a oportunidade de abraçar pessoalmente a Midian, mas eu já estou devendo. Termine essa coisa aí dessa pandemia, Salvador ou ela em São Paulo, para nós darmos esse abraço. E Pedro rever, e Prosper rever e abraçar, e a gente continuar trabalhando, porque assim, para mim são como se fossem meus amigos. Mas isso tudo graças ao fato de nós termos descoberto essa rua, que assim, que o meu mundo não existe, o mundo deles não existe, o que existe é essa rua onde todos nós habitamos, tá? Então é isso que eu queria deixar, estou muito feliz, obrigado pela noite, obrigado, Leandro, também para me convidar para fazer parte desse projeto tão espetacular da escuta. Maravilhoso. Roberto, não precisa falar nada, cara, não tenho nada para falar para você. A gente recebe teu coração, eu sei o que é esse abraço, que é um abraço de urso. Imagine um abraço de urso, é o abraço do Roberto. E o que eu sinto é que vocês quatro e o Roberto também, vocês ganharam novos amigos aqui. Eu tenho certeza que o Roberto conseguiu costurar um laço que é mais do que só esse encontro. Então, tenho um grande prazer também de estar em contato com vocês e toda essa turma. Tenho certeza que outras escutas vão rolar. Com certeza. Tá bom? Vamos para o nosso fechamento? Antes disso, eu vou colocar no chat já, para a gente não esquecer, o link. Quem já quiser ir abrindo no computador, o link para a gente trazer as percepções do encontro de hoje. Lembre-se, gente, de fazer, importante para nós, para o Roberto, depois para o Próspero, para o Burak, Pedro e para a Midian também. Leandro? Oi. Leandro, Liz, lembra de sábado, Leandro? Tá, legal. Então, super. A gente colocou lá no grupo, mas para o pessoal da Atento e para vocês também, que tem gente que não está lá no grupo da Atento. No próximo sábado, a gente vai ter um encontro virtual aqui, fora do ambiente de escutas, mas para participar e para estar junto no espetáculo que a Liz está trazendo do Retrato, o grupo Retrato de psicodrama. Então, vamos ter ali histórias e escutas e participações. Então, é um encontro virtual nosso do pessoal da Atento, que é free para o pessoal aqui, mas quem quiser contribuir também tem uma parte de contribuição lá no link. Tá bom? Dia 15. Às 18 horas. Às 18 horas. Muito bem? Eu sei que está atrasado, mas antes da gente terminar, eu só quero fazer um convite para quem esteve hoje aqui.
os nossos convidados que abriram suas vidas para seguir com a gente o resto da jornada, o resto da nossa caminhada, que tem ainda bastante de seminário de escuta. Me deu vontade de fazer esse convite para vocês. Se quiserem depois só entrar em contato, talvez com o Roberto, e a gente inclui vocês lá. Ó, eu passo para eles o link, sim. Legal. A inscrição lá. Ó. Obrigado, Roberto. O Renato aqui, participação especial ali, para quem não viu ele, estava escondidinho, mas ele está ali conosco, esteve aqui semana passada. Vamos lá, então. Infelizmente, temos que encerrar esse ciclo de hoje. Eu vou bater o gongo e a gente faz um centramento. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Parei para ouvir o silêncio. No som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Obrigado a todos, obrigado, Roberto, o pessoal que esteve conosco, Pedro, Lindo, Burak, Midian, Prosper e a todos vocês. Então, vamos abrir os microfones agora, os tchauz, vou ficar aqui por último. Valeu, pessoal. Muito obrigada. 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 Bom, querida. Obrigada, Pedro. Gratidão, Pedro. Gente. Grata. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, Roberto. Foi Gratidão, maravilhoso gente. participar. Valeu. Obrigado. Tchau, Renato. Boa noite. Tchau, Renato. Mantê-los Tchau, com a gente. Roberto. Tchau, Burak. Tchau, Pedro. Tchau, todo mundo. Tchau, Renata. Tchau, tchau. Tchau, Leandro. Valeu, pessoal. Muito bom hoje, mais um passinho que a gente dá nessa caminhada para transformar e nos transformarmos juntos, né? Pessoal, gratidão mesmo, foi muito lindo. Até a próxima. Valeu, obrigado, Flávio. Um abraço.